Olá, tudo bom? Professor Calil, de Sociologia, né? Dando continuidade aí a essa discussão sobre estratificação e mobilidade social, né? Tem dois tópicos também importantes aí, né? Dentro dessa discussão aí sobre estratificação e mobilidade social, que é a ideia de status e papel social, né? Nós iremos aprender nessa aula o que é status social e quais os seus tipos, e o que é papel social e o que ele define. A primeira ideia que a gente vai construir aqui de status social, né, é essa desnaturalização das relações sociais. Ou seja, o que seria desnaturalizar? É a gente achar que as relações sociais, né, elas são naturais. Não são, elas são socialmente construídas. Socialmente construídas e historicamente construídas. Pois a sociedade é uma construção. Pois nada é biologicamente determinado dentro de uma sociedade. Né? Não existe essa ideia nas relações sociais de que uma raça é superior à outra. Né? Não existe essa ideia que determinados indivíduos, né, têm que ter mais privilégios do que outros. Isso é uma construção. E a gente precisa desnaturalizar essas relações sociais. Achar que isso é natural, achar que a escravidão, que o racismo, que a discriminação, né, que a exclusão social, né, é algo natural. E, na verdade, isso é socialmente construído, como a gente viu na aula anterior. É o status. Né? A gente tem aqui uma pirâmidezinha social, para a gente entender bem essa ideia de status. O status pode ser percebido de acordo com a posição ocupada na sociedade e nem na estrutura social por indivíduos. Então, o status está associado muitas vezes à posição que o indivíduo ocupa na sociedade. E essa posição social, ela está associada a diferentes graus de prestígio, né, poder, direitos e deveres. Ou seja, por que determinados indivíduos eles têm mais prestígio do que outros? Né? Por que determinados indivíduos têm mais poder ou têm mais direitos e deveres do que outros, como a gente vê aí estudando, né, os diversos grupos sociais ao longo da história. Então o status está muito associado à posição social do indivíduo. Então o status é associado a uma ideia de visibilidade construída, ou seja, uma aparência social que a sociedade dá ao indivíduo. Essa visibilidade construída, essa aparência social que a sociedade dá ao indivíduo, né, traz a ideia de que por que determinados indivíduos, né, têm mais status do que outros. Né? Por que há essa visibilidade? Né? Por que determinados indivíduos, né, têm mais prestígio na sociedade do que outros? Então a ideia de status ela é muito associado à visibilidade, uma visibilidade construída, ou seja, uma aparência social que a sociedade dá ao indivíduo. Ou seja, a depender da posição do indivíduo, né, da sua profissão, da sua posição social, né, a gente cria uma aparência social como se determinados indivíduos fossem mais importantes do que outros na sociedade. O status social está ligado a diferentes funções. Ao posto de trabalho, por exemplo, por que o médico ele tem mais status, né, no seu local de trabalho do que a faxineira, por exemplo? Por que a sociedade constrói essa ideia de que o médico, a profissão do médico é mais importante do que a faxineira? Essa aparência social que eu coloquei agora há pouco, né? Essa visibilidade que é construída, essa ideia que existem, né, determinados indivíduos mais importantes do que outros. Dizendo que a profissão do médico não é importante, né? Mas a profissão faxineira também é importante, né? Mas você percebe que eles são tratados de uma forma diferente. O médico é visto de uma forma diferente, né, em relação à faxineira. O status também está ligado a locais de lazer, né? Por exemplo, o indivíduo que frequenta clube de tênis, né, de golfe, né, vai assistir corridas de Fórmula 1, né,
Ou seja, o status também é muito ligado aos locais de lazer que os indivíduos frequentam, ao partido político e à posição na família. Por exemplo, os pais eles têm uma posição de mando da família em detrimento dos filhos. Nós temos dois tipos de status para a gente compreender bem. Chamado status adquirido, quando a posição do status está ligada ao mérito pessoal, ou seja, mérito pessoal, esforço pessoal, é o chamado status adquirido, e o status atribuído, quando a posição de status é designada por outrem, ou seja, o indivíduo já nasce com aquele status, independente da sua vontade. Por exemplo, filho, você nasceu lá naquela posição de filho, então você tem já um status da família, um status que lhe é atribuído pela condição lá sua de nascimento. Então esses são os dois tipos de status aí, o status adquirido e o status atribuído. Outro conceito que a gente vai estudar, simples de compreender, mas é também muito importante, é o papel social. O papel social é um conceito da sociologia, que de um modo geral determina a função dos indivíduos na sociedade. Ou seja, de acordo com a posição do indivíduo na sociedade, você tem a sua função social, ou seu papel social. E aí é aquela discussão, o indivíduo está exercendo o seu papel social de fato? Está executando, está realizando o seu papel social, a sua função social que lhe foi atribuída? Então agrupa, o papel social agrupa um conjunto de comportamentos. Portanto, o papel social vai agrupar um conjunto de comportamentos, de normas e de regras e deveres que devem ser seguidos pelo indivíduo que tem aquela função, aquele papel social. Eu trouxe aqui aquela representação, volto novamente aqui aquela pirâmidezinha social, Então você tem aqui, a posição dos indivíduos na sociedade tem suas funções. Então você percebe que o papel social ele está ligado à posição do indivíduo que os indivíduos ocupam na sociedade. Então perceba como a posição que os indivíduos ocupam na sociedade vai determinar a sua função, o seu papel social. Por que a gente traz aquela ideia de desnaturalização das relações sociais lá no início da aula? O servo tem que achar que a sua posição ela é natural, ele é inferior, ele tem que aceitar essa sua condição, ou isso lhe é imposto, entendeu? É isso que a gente está querendo colocar aqui com a desnaturalização das relações sociais. É a gente não achar que isso é natural. O cara é escravo, tem que obedecer. É uma condição que lhe foi imposta. Então as relações sociais elas são socialmente construídas. Então essa relação de desigualdade entre os indivíduos, de superioridade, de inferioridade, dos indivíduos se acharem superiores aos outros, se acharem num patamar acima dos outros só porque tem mais dinheiro, deve ser tratado de uma forma diferenciada, e é tratado de uma forma diferenciada no banco, nos restaurantes, ok? Então, o papel social está muito ligado à função, ou seja, o papel social é a função que o indivíduo exerce na sociedade, ok? Então, nessa aula a gente viu aí dois conceitos importantes da sociologia, que é status social e papel social. Qualquer dúvida, comenta lá no YouTube ou deixa tua dúvida lá no Google Class institucional lá da escola, que a gente nas próximas aulas acaba fazendo um vídeo aí tentando tirar as tuas dúvidas, ok?